Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade a todos vocês. Amém? Boa noite. Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Mais uma vez pelo canal, nessa live ao vivo. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Estou dando uma melhorada aqui no meu som, no meu microfone. Deus possa abençoar cada um de vocês. De volta ao dia normal. Semana passada, infelizmente, tivemos que jogar para terça-feira, porque eu tinha um casamento para fazer dos nossos missionários do Senegal. Já de cara, peço a você que vai deixando seu like, você que já é aluno, você que já conhece o canal, você que já tem, se está conosco aqui no canal, deixe seu like conosco, em nome de Jesus, já participe. E nós estamos na aula de batalha espiritual, estamos no curso de batalha espiritual, dando continuidade. A semana passada, passamos até do horário, né? Na semana passada o negócio foi tão bom que fomos direto. E temos um horário para fazer. O que eu vou pedir aos irmãos, além de deixar o seu like, é claro, que cada um de vocês, eu tenho 1 hora para dar aula, queridos. Então, o que acontece? Se todos fizerem perguntas, eu tenho que parar. Às vezes tem pergunta que é pertinente. Mas se todos começarem a perguntar e bater papo, querer trocar chat, querer trocar, fazer grupo de WhatsApp, não vai dar certo. O que vai acontecer? Na próxima aula, eu vou, infelizmente, desativar o bate-papo, o chat. Não era a intenção. A intenção era saber quem está participando, a intenção era poder abençoar vocês, a intenção era estar junto de vocês, mas se começar a trocar, perguntar coisas que não tem nada a ver, falar de coisas que não compete à aula, não compete ao momento, ao tema que a gente está abordando, e aí atrapalha, né? Porque o conteúdo que a gente tem aqui, ele é vasto, ele é um conteúdo muito profundo, apesar de eu estar trazendo batalha espiritual de forma bem básica, mas eu aí prejudico aqueles que querem aprender, porque muitos de vocês reclamaram, com razão, que muita gente ficou batendo papo enquanto a aula estava rolando, querendo fazer grupos de WhatsApp. Depois eu fui assistir, né, a aula, eu reassisto, e realmente fica difícil. Aos que querem participar do grupo, enquanto isso eu vou aferindo aqui a câmera do outro lado, os que querem participar do grupo, o que fazem? Entrem no curso, né, ou façam parte do grupo do WhatsApp, que é um grupo da turma de batalha espiritual. Tem uns irmãos que, né, pagaram para isso, estão aqui nisso. Não é questão de dinheiro, é uma questão de que a gente aloca recursos para isso. Então esses irmãos, poxa, eles se colocaram à disposição para esse tempo. Então, em nome de Jesus, eu peço a vocês, além de deixar o like, aquela coisa toda, respeite também esse tempo aí, porque a aula é para todos, independente se pagou, está no grupo, se não pagou, não está no grupo, se está aqui recebendo esses ensinamentos de forma gratuita, não importa. O importante é que todos participem, todos possam ter a condição de ser abençoados nesse momento, tá bom, amados? Eu agradeço, eu conto com a colaboração de vocês. Eu estou mostrando aí para vocês o CAT, no Facebook tem esse grupo. Para vocês que querem estudar, tá cheio de matéria lá. O CAT no Facebook, ele existe já há 5 anos. Eu tenho até poucas pessoas lá, tem 360, 370 pessoas no grupo. Mas se você quiser se inscrever, procure isso aí, ó, CAT. Vá lá no Facebook e você vai ver muitas matérias lá. E eu estarei colocando mais matérias ainda para vocês, para que vocês possam estudar a palavra de Deus. Muitas outras lá falam de dízimo, sobre Natal, sobre paganismo. Tem muita matéria lá, gente. E vou postar vários vídeos e lives também no Facebook. Amém? Pois bem, vamos dar continuidade à nossa matéria, ao nosso curso de batalha espiritual. Ainda há tempo para você se inscrever. Recebi essa semana quase 10 inscritos novos e o grupo está com quase 30 pessoas, né? Temos quase 30 alunos no grupo. E louvo a Deus pela vida de vocês. Peço paciência um pouquinho, estou respondendo aos poucos, tá, irmãos? Porque a semana do pastor está atarefada. Estarei viajando agora para Santos e Votorantim esse final de semana. Então, eu dou aula aqui também presencial na igreja, né? Tem uma escola de cura e restauração, área de libertação também. Então, a gente está numa correria muito grande fora a igreja. Então, agora a gente vai ter um tempinho semana que vem, meada da semana que vem, o tempo vai estar um pouquinho mais
liberado, e a gente vai estar respondendo muito mais para os irmãos, ok? Então, quem quiser fazer parte do curso, está aí a apostila do curso em PDF, certificado, mais o livro A Intercessão Profética, que é um livro de batalha espiritual. Estarei na Deus Presente, pastor Carlão, pastora Vera, amados do Senhor, amigos de longa data, amigos de coração. Ok? Você querendo participar, estamos aqui em nome de Jesus. Nós vamos hoje falar de batalha espiritual. Aula é 2.1, porque não terminou a aula 2, queridos. Então você está aqui agora entrando nesse universo, o nosso universo do CAT, para estudar batalha espiritual. E nós vamos dar continuidade à biografia de Satanás. Lembre-se que a gente parou uma parte, falamos sobre as características do anjo caído, né? Entramos em alguns aspectos. Você assista ao que está chegando agora. E, poxa, onde é que parou? O canal tem a aula 1, a aula 2. Então você assista a aula 1 e a aula 2 e você vai saber onde nós paramos. Falando das características de Satanás, o que ele era, o que a Bíblia fala sobre ele, as condições com que ele caiu. Utilizamos muito Isaías 14 e Ezequiel 28, que nos dá uma questão profética. Explicamos a questão de as 3 profecias para a cidade de Tiro, para o príncipe de Tiro e para o rei de Tiro. Tiro não tinha um rei e um príncipe ao mesmo tempo. É claro que a profecia é para a cidade, ela foi invadida, Alexandre o Grande fez dos destroços da cidade, assim como a Ilha do Governador, assim como aqui no Rio de Janeiro, né? Assim como outras cidades que têm ilhas afastadas e que é como uma espécie, eu dei o branco agora na palavra, é como uma pequena península isolada, né? Não chega a ser uma península porque justamente está isolada. Assim como Niterói, que temos aqui, que só pode ir de barca, e até os anos 60 só podia ir de barca e hoje tem a ponte. Então, Tiro, a cidade velha, foi toda arrebentada e Alexandre construiu uma ponte, foi construindo uma ponte que tomou a parte onde era uma ilha, um arquipélagozinho bem pequenininho mesmo, uma parte tirada. Hoje Tiro foi ligada, hoje tem um aterro, né? Hoje tem um aterro e não existe mais essa possibilidade. Então a profecia de Tiro se cumpriu. Aí é o príncipe de Tiro, fala-se do governo humano, né? E depois ao rei de Tiro, aí é um governo espiritual, é um governo que está se referindo justamente à pessoa do anjo caído. Vamos entender uma coisa, quando nós pensamos e trabalhamos com essas expectativas ou perspectiva de que há um governo paralelo, vamos entender que existe uma coisa chamada o espelhamento espiritual. O que é um espelhamento espiritual? Lembre-se que quando Daniel, capítulo 9 e 10, Daniel recebe a visita de 2 anjos. Um deles se identifica como Gabriel, ok? E o anjo diz assim, Daniel, um homem muito amado, desde o momento que você se colocou a orar, o Senhor te ouviu e me enviou. Porém, durante 21 dias, aí está falando de cronologia de Daniel, os 21 dias de Daniel, o príncipe da Pérsia me resistiu. Ora, qual era o governo que estava sobre o mundo? O governo persa, Medo-Persa. Aquele momento que Daniel está orando, ali capítulo 9 e 10, vamos ver que eles estão trabalhando em cima de governos humanos, e eu quero que você entenda isso, e governo espiritual. Há um espelhamento. O governo de baixo espelha o governo de cima. O governo da terra, o geopolítico, o governo temporal, espelha o governo espiritual que está acima. Ok? O pessoal vai chegando, vai deixando o like aí, queridos. Nos ajude, que é a maneira da gente poder estar ampliando o canal e colocando ele dentro de um contexto mais assim, para que possa abençoar outras vidas, para que outras pessoas também possam estudar batalha espiritual. Lá no Facebook é só digitar CAT, Curso de Aperfeiçoamento Teológico. Só digita CAT que já vai direto para o grupo. É o único que tem com esse nome, com essa configuração. Ok, queridos? Então vamos lá, vamos entendendo o que está acontecendo aqui. Quando Daniel fala aqui, quando o anjo fala assim, olha, o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, Miguel, vosso príncipe, olha só, o príncipe da Pérsia, Miguel, vosso príncipe, como é que é isso? Espera aí. Vamos entender que dentro do contexto de espiritualidade das nações, dentro da terra, Satanás, quando vem
E aí vamos trabalhar em cima do contexto bíblico, né? Quando fala de 1/3, e o dragão, lá em Apocalipse diz que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. E sabemos que o contexto estrelas na Bíblia fala muito a respeito de anjos. Quando Deus fala com Jó, onde tu estavas quando eu brincava com as estrelas? Brincava, Deus falou assim, quando eu estava junto com os meus anjos, jubilando, dançando com eles. É interessante essa poesia em Jó, né? Tu estavas aonde, Jó? Então vamos entender que quando falamos de estrelas, e até Satanás mesmo chama de filho da alva, estrela da manhã, e aí vem a questão da Septuaginta, a questão da Vulgata de Lúcifer, que não tem na Bíblia portuguesa, não tem na Bíblia de língua portuguesa. Então vamos entender que hoje, Satanás, vamos estudar aqui um pouquinho à frente, trabalha com hierarquias. E além de hierarquias geopolíticas, há também um rodízio. Há um rodízio de principados sobre a terra, tá bom? Vocês têm que aprender isso. Cada era tem um principado. Paulo fala de principados, potestades. Claro que Paulo está fazendo uma alusão governamental, política dos tempos dele na questão romana. E a gente pega isso e traz um paralelo para entender como as questões espirituais são hierarquizadas. Agora, a hierarquia que tem não foi Satanás quem criou. Satanás trouxe a hierarquia do céu. Essa hierarquia que ele utiliza com os seus demônios, ela é a hierarquia copiada do céu. É claro que a forma como é utilizada é uma forma, infelizmente, para a maldade. E ele aproveita essa profunda organização espiritual que é entre os espíritos malignos. Engana-se, preste atenção, há pessoas que acham que infelizmente, a paz, querido, pastor Epaminondas, Deus abençoe. As pessoas acham que alguns acham, todos não, alguns acham que o inferno é extremamente desorganizado e que demônio, que a gente fala de castas e legiões, que deve ser uma bagunça, né? O inferno é uma favela. Olha, é terrível, é horrível, nunca fui, graças a Deus, nem quero ir e luto a Deus, peço a Deus para manter meu chamado, meu foco, prosseguindo para o alvo, para não ir ao inferno. Mas o pouco que eu entendo, o pouco que eu estudo, as revelações que eu já tive, os embates que eu já tive com várias espécies de espíritos malignos, demônios, não faço entrevista, mas em alguns momentos de trabalhos mais profundos do que está dentro da igreja, ou seja, dentro do satanismo, com ex-satanistas, com ex-bruxos, nós aprendemos, entendemos e o Senhor nos permitiu entender algumas coisas importantes para a batalha espiritual. E uma das coisas que eu vou dizer para você, o inferno é organizado, Satanás é organizado, a igreja não é, infelizmente. Satanás obriga seus demônios, os demônios não são unidos, deixando bem claro, os demônios não têm amor no coração. Por que eles estão em trevas? Porque o que alimenta eles é o ódio, o ressentimento, a mágoa, a ira, a inveja. Eles lutam entre eles por território, mas são obrigados, a si mesmo, a conviverem de forma harmoniosa. Entenda o que é harmonia. Harmonia não é paz, mas de forma harmoniosa em prol de um governo satânico. Assim como num clube de futebol, numa equipe de futebol, você deve ter 3, 4 jogadores que não se falam, mas em prol da equipe eles têm que jogar um para o outro, senão a equipe perde. A equipe perde, eles não ganham dinheiro, vão embora. Os demônios do inferno é a mesma coisa. Ninguém ama ninguém. Os demônios não amam, mas em compensação são obrigados a trabalhar de forma harmoniosa, sabe? Para que o reino das trevas possa prosperar. E prosperando, os demônios também crescem. E crescendo, eles saem do inferno. O último lugar que os demônios querem estar é no inferno. Uma das coisas que você tem que entender. Os demônios querem estar na terra ou nas regiões celestiais. Alguém perguntou onde é as regiões celestiais. As regiões celestiais é uma esfera, é um tribunal de Deus. Vamos estudar isso lá na frente. As regiões celestiais não é o inferno, as regiões celestiais não é o céu. Antes que alguém... Filho, só estudando escatologia. Eu falei, não vou responder outras coisas, sistema besta, escatologia. Vamos lá na escatologia que vocês vão entender sobre essa questão. Então o que acontece, queridos? Inferno, terra, regiões celestiais. Entendam isso. Eu estou falando só de forma analógica, só para você entender.
tá? Não quero botar espaço, o inferno está em cima, o inferno está embaixo. A palavra ínferos vem do latim e significa inferior. Hades é uma das palavras usadas para inferno, é mundo subterrâneo. Então, se eu pensar em inferno, eu sempre tenho que pensar um pouco abaixo. Se está dentro do centro da Terra, não, pelo amor de Deus, não quis dizer isso. Eu estou dizendo que dentro de uma questão de trevas, né? Escuridão, trevas. Se você pensar em termos sônico, o que é uma nota aguda? Uma nota aguda vai para cima, frequência hértica lá em cima. Uma nota grave, frequência hértica abaixo. O agudo, nota abaixo. Ou seja, isso em questões sônicas, sonoras. Questão de luz, a mesma coisa. Quanto mais luz, mais acima. A palavra de Deus chama de Pai das luzes, nos céus. Por quê? A luz, ela é uma frequência em hertz também, só que medida em lumen, é claro, em termos de potência, e ela vai para cima. E trevas, para baixo. Ok? Então, se você entrar nesse contexto de luz e trevas, trevas e luz, você vai querer jogar isso para baixo e para cima. Mas não vamos nos ater nisso, que isso aqui não é o mais importante por enquanto. Então, você tem Satanás trabalhando com príncipes. Príncipes, o que é isso? Então, essa questão dos príncipes, Satanás trabalha com hierarquia. E o próprio anjo diz, Daniel, quando eu sair, virá o príncipe da Grécia. O que acontece no contexto histórico do príncipe da Grécia? É que no século III a.C., quem vem? Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Alexandre é o príncipe de onde? Da Pérsia, perdão, da Grécia. Ele é o soberano da Grécia. Então ele está dizendo o seguinte, vai trocar o comando mundial. Eis aí, vai trocar o comando mundial. O comando mundial vai ser trocado dos medo-persas da Pérsia para os gregos. Vocês estão entendendo também a estátua de Nabucodonosor? Aí você vai ver que um príncipe saiu, acabou um tempo de um príncipe espiritual, entrando outro príncipe espiritual. É quando vem as dispensações históricas da Terra. Batalha espiritual, gente, não é só mandar o demônio sair, não. Não é só gritar, sai, 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 sai do nome do Senhor, porque seu nome é santo, é fogo consumidor, debaixo do meu pé. Quem dera a batalha espiritual fosse só isso. Quem dera eu não tivesse que estudar geopolítica, história, se eu não tivesse que estudar sociologia, se eu não tivesse que estudar psicologia social. Quem dera pudesse a batalha espiritual fosse... Deixa eu só acertar minha cadeira aqui. Quem dera a batalha espiritual fosse algo tão fácil, tão simplesmente como alguns irmãos escrevem. Não, irmão, é só ter autoridade do nome de Jesus. Tá bom, querido. Então vá para frente do Mar Vermelho e faz ele abrir de novo. Vá para frente do Rio Jordão e dê ordem para ele parar de novo. Tá bom? Rodeia a muralha igual a de Jericó, aproveita da China e tenta derrubá-la de novo no nome de Jesus. Não é assim não, é muito simplismo isso, achar que é simplesmente falar e fazer e está acabado. Não funciona assim. Primeiro você tem que ter uma autoridade de nível profético muito grande. O nome de Jesus tem todo o poder, mas nós não temos. O nome de Jesus pode tudo, mas nós não podemos. O nome de Jesus é poderoso para fazer coisas que a gente nem imagina, mas eu sou limitado. O nome de Jesus ele tem um poder, ele ativa o poder em mim, a qual estou preparado para utilizar. Só houve um Moisés, só houve um Elias, só houve um Paulo, só houve um Jesus. Então, o nome de Jesus ele tem poder adequado ao nível de unção que eu tenho. O que alguém faz em nome de Jesus não quer dizer que eu vá fazer, não. Ah, mas Jesus não falou se em meu nome... Ah, mas antes de Jesus falar se em meu nome, ou aquilo que vocês pedirem em meu nome eu darei, fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo aquele que estando em mim, opa, para você fazer o que eu fiz, obras como as que eu fiz, maiores que as que eu fiz, você tem que estar em mim. Estar em mim significa dizer o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Então, para eu dizer que eu vou fazer igual a Jesus, eu tenho que estar 100% em Cristo. Se eu não estou em 100% em Cristo, o nome de Jesus não é 100% para mim. É isso que eu quero que vocês entendam. O nome de Jesus é poderoso. Amém. No céu, na terra, debaixo da terra, foi dado um poder, um nome sobre todo nome. Isso aí, ponto pacífico, ninguém discute sobre o nome de Jesus. Agora, o que discute é meu nível de unção para usar o nome de Jesus. Muitas vezes eu fui expulsar demônios em alguns lugares e já tinha obreiros lá 2 dias, 3 dias orando, buscando, suando, cansado, sabe? E numa luta tremenda.
E pastor, o negócio que está feio, já oramos, já cantamos, já pulamos, trouxe uma irmã não sei de qual igreja, e o demônio não vai embora, porque... E muitas vezes chegamos lá, falei, dá licença, por favor, saia um pouquinho, deixa só aqui o necessário. E em 2 minutos, pronto, acabou, o demônio foi embora. Oh, o irmão é poderoso. Não, não tem irmão poderoso. Não existe irmão poderoso. O que existe é um nível de autoridade espiritual para poder lidar com essa situação. Quando os discípulos lá no capítulo 9 e 10 de Marcos tentam expulsar o demônio de um menino, que Jesus estava no Monte Tabor, lembre-se, Jesus estava com Moisés e Elias, e quando ele desce, o homem diz assim, roguei aos teus discípulos para que pudessem me ajudar e eles não puderam. E Jesus fala assim, ô geração incrédula, até quando vocês vão me ter convosco? Amigos, amados, deixe o seu like, tá bom, irmãos? Louvo a Deus pela vida de vocês, mas quem lembrar, deixa o likezinho para nos ajudar. Que ele não posso, infelizmente, decifrar o sonho agora, tá bom? Vocês escrevam para o número do WhatsApp lá, senão vai ficar difícil, infelizmente. Mas vamos lá. Quando Jesus fala assim para aqueles, até quando vocês me terão convosco? Ô geração hipócrita, incrédula. Ô gente, o que está vendo? Vocês estão discutindo aí? Aí vamos lá. Ele vai expulso o demônio do garoto. Quando ele volta com os discípulos meio sem graça, olha para Jesus assim, Senhor, mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio como o Senhor expulsou? Porque nós ficamos, enquanto já estava lá em cima, ficamos um tempão tentando expulsar esse demônio e não conseguimos. Por que nós não conseguimos? Aí Jesus falou uma coisa interessante, essa casta não sai senão com jejum e oração. Há quem diga, escribas que diz que a palavra jejum foi colocada ali, ou oração foi colocada pós-script. Tá, não interessa se foi colocado pós-script. Importante é o sentido que Jesus falou. Essa casta, ou seja, esse nível de confronto, esse nível de guerra, só sai com pessoas que estão capacitadas através de jejum e oração. Por que através de jejum e oração? Porque se você for lá em Gálatas no capítulo 5, você vai ver as obras da carne e as obras do Espírito. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim, olha, se vocês estiverem no Espírito, vocês não satisfarão as concupiscências da carne. Porque as obras da carne são blá, 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 blá. As obras, o fruto do Espírito é amor, alegria. Então você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte, olha só, se vocês querem viver de uma forma que vocês possam confrontar esses poderes, vocês terão que ter uma vida baseada numa vida espiritual, que tem como ferramenta também o jejum e a oração. Senão, do contrário, essas castas, essas legiões vão aparecer para vocês e vocês não conseguirão expulsá-las. Então vamos entender que o nome de Jesus é poderoso, mas eu também tenho que ser poderoso, o ser humano tem que buscar um poder ao nível do nome de Jesus. O nome de Jesus está aqui, eu estou aqui, fica difícil eu falar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vai. Não vai porque é um nível de poder que eu tenho que estar empoderado nele. Eu preciso estar agregado a esse nome. Eu preciso estar no mesmo nível do nome de Jesus para alguns aspectos de batalha, ok? Então vamos entender que esses príncipes, eles vão fazendo o quê? Eles vão trabalhando de eras em eras. Vamos pegar conceitos de batalha espiritual. Satanás é opositor de Deus e seu reino e adversário do homem na terra. Do hebraico, transliterado Satã, quer dizer adversário. No grego koiné, Satanás é Satanás. Então Satã no grego e no koiné, Satanás, adversário, ok? O termo grego Satanás aparece na Septuaginta apenas para os adversários humanos. Ou seja, Septuaginta estamos falando do Antigo Testamento traduzido para o grego. No caso dos adversários angélicos, a palavra grega diabolos é usada. No Novo Testamento, os dois termos são intercambiáveis, embora diabo é usado 4 vezes para humanos. Vamos entender que as pessoas acabam tendo dúvidas, né? Entendimento teológico moderno. Diabo, acusador ou caluniador. Vamos entender aqui. Acusador, caluniador. E Satanás, opositor ou adversário. Quando Pedro, Jesus diz assim, vá de retro, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Muita gente engana, já vi pregadores falar assim, Pedro estava endemoniado, Pedro estava com Satanás. Gente, vamos lá, vocês estão num curso de batalha espiritual. E a primeira coisa que vocês têm que aprender em batalha espiritual é serem lúcidos. Lucidez em batalha espiritual. Batalha espiritual começa primeiro com muito temor, com muita humildade, com muita sabedoria, com muito amor e com lucidez. Se você não tiver lucidez, Satanás te
ele enfraquece a tua mente, além de enfraquecer a sua mente, ele também te confunde com falsos conceitos. Pedro não estava endemoniado. A palavra Satanás, vou colocar ali novamente, a palavra Satanás, utilizada por Jesus, como diz ali, opositor ou adversário. Primeiro, Jesus estava fazendo um trocadilho. Jesus está fazendo um trocadilho com Pedro. Porque antes de Jesus chamar Pedro de Satanás, ou de retro Satanás, ele perguntou, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí uns dizem que sou Elias, outros dizem que sou Jeremias, outros dizem que sou isso. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí, o Senhor é o Filho de Deus. Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Pedro ouve de Jesus a seguinte frase, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ou seja, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue, não foi ser humano quem te revelou essas coisas, mas foi o meu Pai. Olha que lindo. Aí Pedro falou, opa, recebi uma revelação que ninguém recebeu. Maravilha. Aí Jesus continua o seu discurso. Aí Jesus fala assim, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém e sofra, e seja preso, seja açoitado e morra. Aí Pedro chama Jesus, Senhor, não faça isso. Tu nunca passarás por isso, eu não deixarei. Tu não vai morrer na cruz e tu não vai acontecer. Aí Jesus olha para ele assim, vá de retro, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Vamos entender o contexto bíblico, a lucidez é, para trás de mim, meu inimigo. Para trás de mim. Agora, Pedro, eu te chamei de... Eu falei que sobre esta rocha, eu falei que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu disse que você era bem-aventurado, que foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai, mas agora você está se tornando um inimigo da obra da redenção. Para trás de mim, vá de retro, para trás de mim, inimigo. Pedro não estava endemoniado, Pedro não estava com Satanás no couro. Até porque Satanás não possui ninguém, tá bom? Não há condições de um corpo humano, nosso corpo humano não tem a mínima condição de incorporar ou ser incorporado, não tem a mínima condição de ser envolvido pelo tamanho e poder desse anjo caído, desse espírito maligno que nós chamamos de Satanás, apelidamos de Satanás, ou chamamos comumente de Satanás, tá? Um corpo humano não tem essa condição, qualquer tipo de demônio que está acima um pouco... Gente, eu tenho um vídeo sobre batalha espiritual, tá? Perdão, um vídeo sobre jejum e oração. Só vocês procurarem na playlist de batalha espiritual, tem um vídeo só sobre jejum. Poder do jejum na oração, como jejuar, as formas de jejuar. É um vídeo bastante visto. Dá uma olhadinha aí que vocês vão aprender bastante, tá bom? Então vamos lá. Não tem como. Então Jesus estava falando o que para Pedro? Pedro, tu está sendo para mim uma pedra de tropeço. Tu está sendo um Satanás, você está sendo um inimigo, você está sendo um opositor da obra de Deus. Você está sendo opositor de uma obra salvífica. Então, para trás de mim, você não está sendo meu amigo. Nesse momento, você está sendo inimigo da obra de Deus. Ok, gente? O que mais nós temos que aprender sobre Satanás? Satanás é opositor de Deus e seu reino e adversário do homem na terra. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo... vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeiro, Satanás não é adversário de Deus. Satanás é opositor. E há uma diferença muito grande de opositor para adversário. Não é só uma questão semântica, é uma questão de entendimento profundo. Primeiro, adversário é adversus, significa estar do outro lado. Essa mão é adversária dessa mão, porque elas são iguais, elas têm poderes muito próximos. Então, essa mão é adversa dessa. Então, elas podem ter uma luta de forma igualitária, ok? Então, isso é adversário. Agora, com relação a Deus, Deus é muito grande. Satanás é menos que esse meu dedão polegar, olha aqui. Então, Satanás não é adversário de Deus, porque Deus é muito maior que Satanás. Satanás é um opositor, ele se opõe, ele perturba, ele inferniza no sentido de inferno, ele atrapalha, ele tenta. Viste meu servo Jó, de onde vem Satanás?
Ah, quer atrapalhar? Então, ele é opositor, ok, gente? Ele é um opositor. Infelizmente, nós quebramos e confundimos essa questão de ser adversário e opositor. Ele é nosso adversário. Aí é que é perigoso, porque ele é um adversário e é por isso que o apóstolo Pedro deixa bem claro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derramor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está falando para a igreja, ele está falando para nós. O que Satanás não é? Ele não é onipresente, graças ao bom Deus. Imagine com o poder que ele tem se ele fosse onipresente. Meu Deus, Satanás não pode estar em todos os lugares. Quando você está numa igreja, e essas igrejas que trabalham... vamos lá, vocês estão trabalhando com batalha espiritual, o curso não é de libertação, mas eu preciso falar de libertação um pouquinho. Quando alguém na igreja diz assim, quem é você, demônio? Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, eu denuncio esse tipo de coisa. Cara, eu sou Satanás. Mentira, não é Satanás. Tá bom? Tá usando o apelido, tá querendo causar alguma coisa. E há igrejas que, infelizmente, a pessoa nem está possuída nada, ela não está possessa, ela não está tomada, ela não está alterada no seu estado de consciência, é teatrinho, é para causar medo, é para tirar dinheiro, é para ganhar oferta, é para dar marketing para a igreja, mas a pessoa nem está em estado de possessão nenhum, aí o cara diz que ele é Satanás. Mentira, não dá para ser Satanás. Primeiro, porque ele não é onipresente. O que é a onipresença? A onipresença é uma característica de Deus. Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares ao mesmo tempo. E se eu for para a física quântica, se eu entrar na questão subatômica, na questão dos veios temporais, das fendas temporais, e aí Deus controla tudo isso, ele é Deus, gosta as pessoas de ciência ou não, acha que a ciência é inimiga da Bíblia ou não, para mim não é, a ciência é minha amiga, muito pelo contrário. Cada vez que eu estudo a ciência, mais ela me mostra a Deus, cada vez eu amo mais a Deus por causa da ciência. Quanto mais eu estudo química, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu estudo física, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu estudo astrofísica, mais eu vejo Deus. Quanto mais eu estudo história, eu vejo Deus. Então a ciência, para mim, na verdade, é um meio de eu me aproximar de Deus, não me afasta de Deus. Pelo contrário, me faz entender a Bíblia melhor ainda do que eu entendia. Mais do que, às vezes, a teologia. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que ocorre é... Gente, eu não posso responder aqui, senão eu vou parar toda a aula, tá? Eu deixei lá no início do curso, eu pedi para vocês mandarem eu vou deixar o telefone, vocês vão mandar pro WhatsApp, aí eu respondo para vocês, tá bom? Senão, que você for responder, você tem 155 pessoas assistindo. Imagine se eu começar a responder a cada uma. Fica muito difícil para mim. Então vamos lá, ele é onipresente? Não, não é onipresente. Por quê? A onipresença é um atributo de Deus. A onipresença significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está comigo, ele está com você, ele está com um irmão no Japão, ele está com outro irmão na China, ele está com outro irmão em Portugal, ele está com outro irmão na Inglaterra, ele está com outro irmão no Chile, ele está com outro irmão nos Estados Unidos, na Groenlândia, ele está com outro irmão na Austrália, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A nossa mente não consegue entender isso porque nós somos finitos. Nós não temos como estar em dois lugares ao mesmo tempo, então como é que eu vou compreender um ser que pode estar em 2, 3, 4 em milhões de lugares ao mesmo tempo? Porque é o Espírito eterno. A onipresença de Deus, para que eu e você entenda, ela tem a ver com a sua... ela tem a ver muito mais... Perdão, a onipotência de Deus tem a ver com a sua onipresença, porque para Deus ser onipotente, ele tem que ser onipresente. Como assim? Os três atributos de Deus, eles se completam. Para Deus ser onisciente ou saber tudo, ele tem que estar em todos os lugares com todos. Para Deus ser onipotente, ou seja, todo o poder, ele tem que saber tudo, tem que estar em todos os lugares. Então, Deus é onipotente porque é onisciente. Deus é onisciente porque é onipresente. E Deus é soberano porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. É lindo saber disso, é lindo você entender isso. De onde vem todo o poder de Deus? Do seu saber, ele sabe tudo. Ó, a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Então vamos lá, ele sabe tudo. E por que ele sabe tudo? Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ligado e conectado a tudo. Mas como é que Deus pode fazer isso? Começa tudo justamente na onipresença. A onipresença é a base do poder da onisciência, é a base do poder da onipotência de Deus. E Satanás não tem nenhum desses três atributos. Aleluias por isso. O que é a onipresença? A onipresença
Dentro de um contexto atômico, dentro do contexto físico, você sabe que um átomo ele tem prótons, elétrons e nêutrons. E esses elétrons, eles se deslocam quase ao mesmo tempo de um lado para o outro. Eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, numa velocidade que é a velocidade da luz, né? Uma velocidade espantosa. Só que Deus controla o tempo. Quem controla o tempo é soberano de tudo. Por quê? Ao controlar o tempo, e aí eu quero que você tenha mentalidade para entender o poder de Deus, aí eu digo, Deus é poderoso demais, gente. Ele para o tempo aqui, vai para lá, volta a ter tempo ali, e para mim, que estou de fora como observador, e Einstein fala sobre isso, naquela questão de estar fora do ônibus, vendo o movimento, estar dentro do ônibus, você está parado em relação aos movimentos, ou seja, o que está lá fora, porque você está dentro do ônibus. Em relação ao ônibus, você está parado, mas o ônibus, em relação às coisas, está andando. E você, em relação à observação, está vendo o ônibus andando e você também está parado. Isso tudo chama-se relatividade do tempo. Deus controla esse tempo todo, tudo está nas mãos dele. Olha que coisa linda é você ver Deus. Quer ver uma coisa que é interessante? A nossa chegada aqui, o início da aula é passado, já falei sobre isso uma vez, mas só para lembrar, a nossa chegada aqui, ou seja, para essa aula é passado, o que eu estou falando é presente, quando for terminar é futuro, mas ainda estamos no presente. Não acabou o presente. Deus, se Ele quiser, e você e eu não saberemos, quando a gente fala assim de livramentos ocultos, o que é livramentos ocultos? É quando algo acontece e nem eu e você sabemos que aconteceu. Mas isso não quer dizer que é só uma coisa oculta, não quer dizer que Deus pode, não está na Bíblia, não quero que você elucubre coisas, mas Deus pode mexer. Se você vê filme de ficção científica, é lindo saber que Deus controla tudo isso. É você saber que você pode. Deus pode mexer com você, tirar você de um lugar, colocar em outro, voltar o tempo, mexer no tempo, ser o teu passado e você nem saber que isso aconteceu, porque a sua consciência está muito abaixo dos limites temporais. E a consciência de Deus comanda todo o tempo. Por isso que Satanás não tem como, ele não consegue, ele é derrotado por causa disso, ele não tem onipresença, ele não pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Ou ele está num lugar fazendo algo, ou ele está em outro. Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Entendeu, queridos? Infelizmente, a gente acha que Satanás pode estar em todo lugar. A pessoa vai dar testemunho, meu irmão, eu tive um embate com Satanás. Como assim? Que Satanás que você teve embate? Qual Satanás? Não teve. Primeiro porque o papel dele dentro dessa proeminência terrestre, dessa proeminência no reino espiritual, é muito acima de qualquer situação que você consiga vislumbrar. Então, ele é onisciente, por ser onipresente, ele sabe de tudo. Deus, Satanás não. O que Satanás não sabe? Satanás não pode ler seu pensamento nem o meu. Ele pode fazer o quê? Leitura comportamental. Aí você vai entender Efésios capítulo 6, diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra ciladas no grego vem como metodeias, metodologia. O que é metodologia? Metodologia é uma observação, é um empirismo. Satanás quer fazer algo contra você, ele criou uma metodologia empírica, onde primeiro os demônios te rodeiam. Vigiai, o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que é isso? Bramando como quem possa tragar, ao vosso derredor. Estudando você, estudando seus vícios, estudando sua forma de pensar, seu jeito de agir, de reagir. Satanás, antes de te atacar, ele faz um dossiê de você. Ele, antes de te atacar, ele já sabe quem é você, quais são os seus gostos, o que você gosta de fazer, onde você gosta de ir, com quem você conversa, programa de televisão que você gosta de ver, comida que você gosta de comer, com que você gasta, a sua atitude emocional com relação às coisas, a sua fidelidade a Deus, a forma como você pensa o mundo, a forma como você reage ao mundo, a maneira como você gosta de se vestir, tudo é levado em conta. Tudo é levado em conta. São relatórios passados de baixo para cima. Se eu sou alguém, antes que alguém faça uma pergunta, que todo curso de batalha espiritual o pessoal me pergunta, pastor, mas como se o senhor acabou de dizer que o diabo ele não é onisciente, como é que ele sabe as coisas de mim? Olha só, são milhões, milhões e milhões e milhões, multiplica por milhões, milhões. Se você hoje tem 7 bilhões de seres humanos, eu penso que no mínimo,
termos de espíritos malignos, em espírito maligno, você deve ter 3 ou 4 vezes mais. Então, se você tem 7 bilhões de seres humanos, eu estou chutando, irmão, não tem número exato para isso, tá bom? Quero que você entenda isso. Que para cada ser humano, talvez haja quatro espíritos malignos, 4 anjos caídos, 4 demônios. Então, se você tem 7 bilhões de seres humanos, você joga por 4, 28 bilhões. Então, você imagine que haja isso. É só uma imaginação, tá bom? Só para você entender. Por favor, não tem número estatístico para isso. Então, o que ocorre? Se nós temos os espíritos familiares, estamos estudando batalha espiritual para você entender isso. Se nós temos o espírito familiar, o que é que o espírito familiar faz? O espírito familiar é alguém que está na sua família, sua forma de dizer, tá? É um espírito que está na sua família há 4 gerações, há 5 gerações, há 6 gerações, há 10 gerações, ou seja, está há 500 anos, 600 anos na mesma linhagem de família. Você não sabe, você não lembra nem o nome do seu tataravô, mas o demônio passou por todas as linhagens da sua família e chegou até a sua família, até a sua casa. Então, o que acontece? Você vai entender que esses demônios conhecem a sua família, conhecem a forma como vocês trabalham, conhecem o temperamento dessa família. E, dependendo da família, se é uma família sem Deus, sem Jesus, é uma família que vai ser, inclusive, induzida por ele a obter certos vícios. Vícios de pagodão, de funk, de cigarro, de drogas, de álcool, de prostituição, de adultério. Ou seja, os próprios demônios vão influenciar as famílias a andarem num aspecto de vida para que eles possam ter todo o conhecimento a respeito daquela família, daquela pessoa. Se não tem isso, não é um espírito familiar, e aí vamos entrar na seguinte situação. Satanás só vai tomar conhecimento de mim ou de você, Satanás só vai se interessar por mim ou por você, se formos como Daniel, se formos como Jó, se formos como José, se formos como um dos grandes homens de Deus, como Paulo. Se a gente for muito abaixo deles, eu te garanto que Satanás não quer receber relatório, não quer saber quem sou eu e você, porque ele tem demônios aqui na terra que já estão olhando para mim e para você, e já estão buscando cuidado contra nós, já está tentando manter uma armadilha para nós. Por que pastores caem? Por que grandes servos de Deus caem? E as coisas, vou dizer uma coisa para você. Coisa mais fácil que tem é criar armadilha para crente. Tudo tonto, cai. Cantorzinho, vende 100 mil CDs, ele diz que canta mais que todo mundo. Ganhou um dinheirinho, o pregador começa a se achar bombom, sabe? A igreja cresceu com 100 membros, aquele pastor presidente já se acha o bambambam. A coisa mais fácil que tem é demônio plantar armadilha para crente, porque nós somos infantis, porque nós não amadurecemos e porque Satanás conhece o nosso ego profundamente. Então, ele não vai descer das regiões celestiais por minha causa ou por sua causa. Já tem demônios ao nosso redor cuidando disso há muito tempo, desde que você nasceu, e você não sabe. Então, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Glórias a Deus. Como ele trabalha? Ele induz ao pecado. Pela fraqueza da carne, olha o que estamos falando aqui, pela fraqueza da carne, pela tentação sistemática e por armadilhas. Olha o que Tiago diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e ao pecado, após ter sido consumado, gera morte. Vocês estão entendendo agora? Como Satanás nos derruba? Nos induzindo ao pecado. O que é pecado? É sair da presença de Deus. Pecado é fumar, pecado é beber, pecado é fazer sexo fora do casamento, pecado é mentir. Tá? Tudo isso faz parte de um cabedal de coisas moralmente erradas. Mas pecado é estar longe de Deus. Enquanto a gente fica colocando o nome nos pecadinhos e pecadões, olha, quem mente peca mais do que quem adultera. Cara, pecado é pecado, está longe de Deus, acabou. A consequência é diferente, é claro. Quem assassina tem uma consequência, para mim, é a consequência top, o que mata, o que assassina. Mas é tão pecado quanto ao que mente. O que adultera é tão pecado quanto o cara que está desviando bilhões lá no governo. O que vai diferenciar um do outro são as consequências que isso vai causar no reino espiritual. É como tacar uma pedra no lago. O lago é o mesmo. Agora, o tamanho da pedra é que vai gerar mais reverberação da água, ou que vai fazer a água se espalhar com aquele pedregulho, entende? Pecado é estar longe da presença de Deus, pecado é ficar longe da presença de Deus. E quando eu estou longe da presença de Deus, todas essas atitudes de trevas me levam
a desvios morais, a desvios de santidade. Essa é a grande sacada de entender o que é pecado. Agora, o que ele faz conosco? Ele nos induz ao pecado pela fraqueza da carne. O que é fraqueza da carne? Você tem que ir lá para Romanos, no capítulo 7, onde Paulo fala das tendências da carne. O bem que eu quero fazer eu não acabo fazendo, o mal que eu faço esse eu acabo fazendo, miserável é o que eu sou, o que eu vou fazer da minha vida? Aí ele se responde em Gálatas, como eu já acabei de falar, no capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a única maneira, é Cristo viver em nós. É Cristo estar em nós, é nós estarmos mortos em Cristo na cruz do Calvário. O problema é que o crente, ele diz que o velho homem já morreu, só que o velho homem do crente, ele é um Frankenstein. Ele está morto até a página 2. Um dia ele ressuscita, e aí sai de baixo. Não adianta a gente falar assim, não, eu estou em Cristo. Não adianta, não adianta. Você precisa, em nome de Jesus, entender que Satanás, a tática dele assim, nos induz ao pecado pela fraqueza da carne, pela tentação sistemática e por armadilhas. Se você não tem fraqueza na carne, ele vai para onde? Vai te tentar de forma sistemática. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha só, o que ele vai fazer? Se eu não te derrubo pela fraqueza, você não tem fraqueza da carne, eu vou tentar pela tentação sistemática. Eu tento hoje, tento amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, eu não me canso, eu vou tentar até você entrar nesse sistema. E se você não sair na sistemática, eu vou gerar armadilhas. O que ele fez com José? Tentou arrebentar José com a mulher de Potifar. Ok? O que acontece aqui? Ou fraqueza, ou tentação, ou armadilha. Como é que ele fez com Davi? Fraqueza da carne, tá bom? Como é que ele fez com outros? Tentação sistemática. O que ele fez? O que ele fez com Sansão? Usou Dalila, e Dalila foi lá, Dalila fez uma coisa com Sansão interessante. Começou a chorar, você não me ama. Ah, foi tentando saber que a fraqueza dele era a mulher filistia, ele gostava da gostosona da filistia. Ele não queria as judias. É igual aquele crente que não gosta de mulher crente, que a mulher crente se veste mal, porque a mulher crente é feia. Eu gosto das mulheres do mundo, porque as mulheres do mundo são mais sensuais. Então, vai para a filistia. Só que Dalila vai arrancar a sua unção. Dalila vai te cegar. E Dalila vai te prender, manezão. Então, a tentação é sistemática. E idem para a mulher também. Então, por armadilhas. Ou seja, ele vai criando armadilhas, ele vai traçando armadilhas, e as armadilhas fazem com que... O que é armadilha? Armadilha é coisa escondida. Muitos cristãos se arrebentam não porque querem cometer o pecado, mas não são vigilantes. Vigiai, vigiai. Ele não vigia. Aí o cristão não vigia, o que acontece? É o que Tiago diz agora. Tiago está falando o quê? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, concupiscência, sendo por esse iludido e arrastado. Ou seja, uma ilusão. Não, comigo não, sou homem de Deus, não vai acontecer isso comigo não, sou mulher de Deus, não vai acontecer comigo não. Ah, tá. Em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter concebido, gera morte. Comigo não. Aquele pastor foi fraco. Eu sou um homem de Deus, eu vivo em oração. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Paulo fala assim, porque eu, Paulo, esmurro a minha carne, reduzindo-a a pó, para que eu não caia naquilo que eu ensino. Então você não deve achar ou entender que a sua vida está muito mais alicerçada que a do outro. Meu filho, o sábio, o que é sábio, ele aprende vendo o outro cair. Olhando onde o outro caiu, ele diz, ali eu não ando mais. É ruim, se ele caiu, eu também caio. Então Satanás sabe que se você vai pelo engano, você é iludido, e infelizmente você acaba sendo iludido pelo seu desejo e é tentado pelo aquilo que está no seu coração. E a melhor maneira de Satanás te derrubar é você manter desejos ocultos no coração. Toda pessoa que tem desejo oculto no coração está tendo uma matéria-prima para Satanás derrubá-lo. Toda pessoa que não se liberta de um pensamento recorrente, de um sentimento recorrente, e pode ser questão sexual, pode ser questão financeira, pode ser ódio, pode ser ressentimento, pode ser mágoa, pode ser mania de grandeza, pode ser imaturidade, pode ser arrogância. Tudo isso é matéria-prima para Satanás trabalhar contra nós.
tá? Tudo isso. Final do filme chamado Advogado do Diabo, antigo, muito antigo, Satanás olha assim para a câmera assim, vaidade, meu pecado preferido. E é verdade, a vaidade. Salomão fala disso e ele mesmo cai. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, mas cai. Então nós temos que entender que é purificação. Temos que purificar o nosso ser. Como é que eu purifico o meu ser? Me liberando, me libertando, Lu. Beijo, maninha. Se liberando, se libertando através de pensamentos. Ó, pensar nas coisas lá do alto. Cantar e louvores. Olha, cante louvores. O que faz a gente pensar besteira? Nós temos os 5 sentidos. Nós somos regidos por 5 sentidos sensoriais, para fora. 5 sentidos é de fora. Ó, eu vejo, eu ouço, eu sinto cheiro, eu toco, eu tenho paladar, eu tenho palato, ou seja, eu infelizmente uso esses 5 sentidos, ok? Tenho necessidades sensórias. Eu estou na minha. Quando eu vejo um filme de violência, o que acontece? Todo filme de violência, qual é o enredo do filme de violência? Qual é? Um pessoal mau, um vilão que mata o órfão, que mata pai e mãe, deixa a criança órfã, que assassina, que desgraça, que solta bomba e que mata inocente e que faz crueldade e que tem requintes de crueldade. Aí você tá vendo o filme, como é que você fica? Tem que morrer, desgraçado. Meu Deus, ninguém vai aparecer. Tem crente que começa a orar, Jesus amado. Dá um jeito nesse homem. É um filme, gente. Pelo amor de Deus, já foi gravado há 2 anos. Dá um jeito nesse Satanás. Tira esse Satanás da terra. Oh, meu Deus, como tem gente assim. Olha o que está acontecendo com você. É um filme. Uma coisa que no momento é mentirosa, é alusiva, mas está contaminando você. Por quê? Você já está com seu coração já ruminando uma vingança contra aquele personagem. Pode ser filme de super-homem, X-Men, pode ser... Você já começa, ó... Quando aparece o herói, que para você já é um songamonga, que o filme já vai para 1h30, o cara ainda não conseguiu matar aquele desgracento que está matando todo mundo no filme, você fica torcendo pro herói. E o herói vem de maneira interessante, e ele já vem com facão, com 12, metralhadora, fuzil, canhão, jato. E quando ele mata o cara, é interessante que alguns não gostam como o vilão morre. Se o vilão morrer na explosão, alguns falam assim, como assim? Quer dizer que ele passou o filme todo matando e uma explosãozinha acabou? Ah, aí tu fala assim, meu irmão, tu não queria que ele morresse? Queria, mas ele tinha que morrer de facada, tinha que morrer perdendo a orelha, tinha que perder... Ou seja, morrer não basta, você queria que ele morresse também de forma bem odiosa para ele pagar tudo que ele fez no filme. Preste atenção, gente. É um filme, é uma novela. Mas você, a partir desse momento, está com seu coração pensando em quê? Vingança. Ai, que ódio. Ai, que raiva desse cara. Meu Deus. O teu cérebro não pensa. Lembre-se sempre disso. Seu cérebro não pensa. Seu cérebro reage aos 5 sentidos de forma química. Ao ver aquilo, ele compreende que é uma verdade. Ao compreender que é uma verdade, ele internaliza. Ao internalizar, ele traumatiza. Lembre-se que a palavra trauma que significa marca. Ele marca. Ao marcar, esse sentimento está guardado em você. Qual o sentimento que você viu ao ver o filme? Raiva, ódio, vingança, ira, revolta. E como é que você quer ter pensamentos em Deus? Vendo a novela? Vendo o casal de lésbica, casal de homossexual, o bandido, o traficante, a prostituta, o adúltero, o ladrão, sendo o herói, sendo o engraçado, que está se dando bem? Você está entendendo o que é o sistema? Ou seja, a gente acaba ocultando esses desejos no coração. A pessoa fica vendo um filme mais quente, caliente. Ah, é para aquecer o casamento. Para aquecer o casamento, irmão? Vai aquecer o casamento, vai orar no fogo do Espírito Santo no seu casamento. Tu vai aquecer outra coisa, não é o casamento não, meu irmão. Aí você, não, pastor, mas eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, a gente faz porque nós somos... Esse negócio esses encontros de casais, aí tem um pessoal que só o sangue de Jesus tem poder. Nada contra, não, acho legal, mas cuidado com o que ensinam. Sabe? Aí a pessoa vem com esse papo de ver um filminho e de fazer alguma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Crente não vai para motel. Crente não... Mas somos casados, mas a cama do motel não sabe se você é casado. A cama do motel, que acabou de receber uma prostituta, um homossexual, um casal de lésbica, é a mesma cama que você vai deitar. E não adianta que a energia espiritual dos demônios está ali. É perfume.
Sabe, se você pegar uma camisa de alguém que usou um perfume e botar em você, você vai ficar com o cheiro do perfume da camisa da pessoa. Então, quando você vai para um motel com a sua esposa, com o seu marido, você está deitando num leito que não é maculado, que não é imaculado, é um leito maculado, com orgia. Deixa de ser tonto. Essas igrejinhas que ficam falando aí que pode ir, não, irmão, é o amor do casal. Que amor do casal? Pô, vai para um hotel. Procure um hotel, paga o muquirana, paga uma passagem bonita para um lugar legal. Se hospede no local decente, de pessoas de casais normais. Se hospede com a família, vá para um local realmente lindo. Agora você vai para um motel, acabou de sair um adulto e uma adulta. Acabou de sair a prostituta, o garoto de programa, e você vai deitar com a sua esposa ali, você vai deitar com o marido ali. É isso mesmo que eu estou ouvindo, crente? Está repreendido em nome de Jesus. Fecha parênteses. Vamos lá para a aula. Satanás é extremamente inteligente. O que é extremamente inteligente? Trabalha com hierarquias espirituais. Observe e conhece o homem profundamente. Seduz e gera pactos de riqueza e poder. Olha aqui onde é que o homem cai. Riqueza e poder, vaidade. Promove sofrimentos e incertezas existenciais. Vamos por parte. Olha aqui, ó. A moda, a Ferrari, o dinheiro. Preste atenção, ele trabalha com hierarquias espirituais. Essas hierarquias fazem o quê? Observa e conhece o homem profundamente. É um humanista, é um sociólogo. Seduz e gera pactos de riqueza e poder. Promove sofrimentos e incertezas existenciais. Vamos lá. Com todo respeito, não estou aqui para falar mal. Não quero falar mal de religião de ninguém, ok? Mas já notou que as religiões afro-espíritas, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, os demônios sempre fazem pacto? Derrama sangue de galinha, charuto, farofa nas encruzilhadas e eu vou trazer a pessoa amada. Dá 1 litro de cachaça para o cavalo, uma caixa de charuto, um maço de cigarro para o cavalo. Sabe, é interessante você ver que ele busca o que? A sua necessidade. Ele busca a sua necessidade porque em cima da sua necessidade ele vai jogar o pacto dele. E por que o evangelho da prosperidade invadiu a igreja? Porque Jesus já não é mais suficiente para o crente. O que é suficiente para o crente? Ele tirar onda de Ferrari, é ele ter roupa de moda, ele ter dinheiro na poupança. Aí Jesus vira para vocês assim, nós junteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem vão corroer e o ladrão vai roubar. Você está entendendo uma coisa? Quando Jesus fala nós junteis, ele não está dizendo para você não ter dinheiro e viver na miséria igual pobre, miserável, não. Ele está dizendo não percam tempo querendo juntar dinheiro na terra. Não tente juntar dinheiro para você viver como se fosse um rei. Ok? Gente, para encerrar a discussão aqui, hotel não é lugar de adúltera. Hotel geralmente é para hospedagem. Os hotéis onde eu me hospedo, que eu conheço bem, não pode entrar prostituta, não pode entrar garota de programa, não entra. Não pode nem levar. Eu tenho que provar que a minha esposa é minha esposa. Eu tenho que tirar reserva com a minha esposa. Ok, gente? Não é assim não. Se esses hotéis, esse é hotel barato, vagabundo, mulambento, hotel decente, hotel que você paga uma diária decente, negativo. Tá? E se o funcionário do hotel for pego facilitando a entrada de... Eu estou falando porque eu tenho gente na família que trabalha na rede de hotelaria. Se facilitar a entrada de prostituta ou garoto de programa, ele é demitido por justa causa. Há uma legislação sobre isso. Hotel, geralmente, que vai para hotel, é gente que quer se hospedar, não tem maldade sexual. Quem é casado, tem esposa, tem marido, faz sexo em casa, na sua casa. Não vai nem para hotel. Eu só estou dizendo que na diferença de crente querer ir para motel. Crente não vai para motel. Motel é lugar de gente que está se escondendo. Motel é lugar de gente que está errada. Motel não é lugar para crente. Ok, gente? Só encerrando aí, hotel vai. Tá, hotel vai, fazer o quê? Mas entenda, na maioria das vezes, você não está indo para o hotel para ter prazer sexual, você está indo para o hotel para se hospedar. E se lá acontecer alguma coisa com a sua esposa, com o seu marido, amém, aconteceu. Mas não é um local propício para isso. Agora, o motel, infelizmente, não tem nem como. Vou orar antes. Eu vou orar, não adianta orar para santificar o chiqueiro. Vai passar pinho-sol na lama do porco? Não adianta, tá bom, gente? Voltando lá. Então, quando o Senhor diz para nós juntarmos tesouros na terra, gente, é para a gente entender que esses lugares
são que essa questão de não juntar tesouro na terra não é para ser pobre, miserável, não, é para você entender que Satanás está trabalhando em cima da tua necessidade psicológica e psicossocial. O que aconteceu com o evangelho da prosperidade? Transtornou o evangelho de nós, tirou o evangelho de Cristo. Por quê? Meu irmão, você vai receber, levanta a mão aí, você vai receber, Deus vai te colocar numa situação. E Satanás fala, isso aí, vamos fomentar a vontade, a raiz de todos os males não é o dinheiro, a raiz de todos os males é o apego, é o amor ao dinheiro. Ok? Paulo, quando fala sobre isso, escreve a Timóteo a questão de homens avarentos. Quando Paulo começa a recomendar a Timóteo para ele sair desse nível de entendimento, para ele não ser mais desse jeito, vamos compreender que não é contra a prosperidade do ser humano. Prosperidade não é você ser rico. Prosperidade é você não passar necessidade. Davi disse, eu fui jovem, hoje eu estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua geração mendigar o pão. Então, ser próspero significa você ter a graça de Deus sobre a tua vida, não lhe faltar nada. Isso é prosperidade. Agora, ter dinheiro, guardar dinheiro, juntar dinheiro, Satanás trabalha nisso porque a gente tem necessidade, a gente quer estar bem na fita. A gente quer o carro novo, a gente quer a casa nova, a gente quer o perfume caro, a gente quer o sapato caro, a gente quer o relógio caro, a gente quer tirar onda, desculpa, com a família, a gente quer chegar na igreja, o povo vê que a gente tá arrumadinho com a roupinha de grife, a gente... Vaidade, vaidade. O que eu falei no final do filme Advogado do Diabo? Vaidade, meu pecado preferido. E aí, em cima da vaidade, a gente perde o que é mais essencial. Como Satanás trabalha? Ele tem ataque contra a igreja, a família, homens e mulheres de Deus. Se você olhar ali contra a igreja, como é que é o ataque dele contra a igreja? Na incredulidade. Já notou o que está acontecendo com a igreja hoje? Você fala de milagres e cura e fica assim, será? Porque essa geração não vê mais cura, essa geração não vê mais milagre. Então, quando fala de cura e milagre, a gente fica assim, a igreja entrou num estado de incredulidade muito grande, gente. Muito grande. Antigamente fala assim, Deus vai curar, a gente, aleluia, dava salto, pirueta, dançava um moonwalker, batia palma, era arrebatado, só de ouvir falar que Deus ia curar. Hoje em dia, só acredito vendo, é ruim, vai curar, ora, não acontece nada. A incredulidade começa com o próprio cristão da igreja. Então ele trabalha forjando o quê? Ele trabalha forjando o que na igreja? A incredulidade. Na família, divórcio, sexualidade. Estragando o vínculo da família, da paz. Né? Nunca tivemos uma onda tão grande de divórcio. Casamentos errados, casamentos mal feitos. Sabe? Casamentos que, infelizmente, a própria igreja já está aconselhando as pessoas a se separar. Ah, irmão, não deu certo, Deus vai te dar outra... Cuidado, não é bem assim não, irmãos. Por fim, homens e mulheres de Deus. Como é que ele? Estou falando de homens e mulheres de Deus. Como é que ele ataca homens e mulheres de Deus? Ataques espirituais, psicológicos, financeiros, faltou um Nzinho aqui, que financeiros e sociais. Gente, essa parte é interessante. Olha como é que ele ataca homens e mulheres de Deus. Ataques espirituais, psicológicos, financeiros e sociais. É complicado. E a gente começa a achar que Deus nos abandonou porque a gente não está rico, porque não temos aquela quantidade de amigos. Já falei, só Roberto Carlos que canta que quer ter 1 milhão de amigos. Eu não quero, irmão. Não dá para ter 1 milhão de amigos. E também ataques espirituais. Mas você tem que louvar a Deus. Se você está sendo atacado espiritualmente, é sinal de que você oferece algum tipo de resistência a ele. Queridos, vamos parar aqui, na próxima aula já está aí. A próxima aula, hierarquia de poderes. Príncipes, governos, poderes regionais, dominadores, castas, legiões, demônios. Vamos falar como funciona esse aspecto da batalha espiritual, como a gente vai entender o que Paulo quis dizer com principados, potestades, dominadores, o que Paulo está falando dessa hierarquia espiritual, como funciona esse negócio de hierarquia espiritual. Eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, que você deixe para a gente aqui, deixa eu achar aqui onde é que está, oh Jesus lindo, os telefones para que você possa falar conosco, você escreva, o telefone é o mesmo que está aqui, ó. Aí eu vou responder suas dúvidas, o 99210, ó, 99210-6828, deixe suas perguntas aqui, porque durante a aula fica difícil, tá, irmãos?
liga para, deixa no WhatsApp, liga não, porque esse telefone não atende, ele só passa a sua mensagem. Mande sua mensagem para o 6828 e eu vou ao máximo responder você. E você quer participar do curso? Participa, querido. Olha, é bênção. Você vai receber o livro, vai receber a apostila, vai receber certificado e faz parte de um grupo seleto que está aqui sendo abençoado no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, Deus possa usar tua vida, Deus possa expandir o que Ele tem para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, guarde a tua noite, tua família. Eu quero orar com você agora antes de terminar, amém? Pai bendito, em nome de Jesus, sinto a tua presença nesse lugar e sei que o Senhor está também com os meus irmãos. Declara agora a tua proteção, o teu poder, no nome de Jesus. Quebra toda a interferência na mente, liberta os que estão pedindo oração, Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética para a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, que haja cura agora. Eu repreendo todo e qualquer demônio na sua casa, toda sombra, todo vulto, em nome do Senhor Jesus, contra a sua vida não valerá e não vale encantamento. Pai, tira toda a cilada do diabo, avisa, Senhor, avisa teus filhos através de sonho e visão, em nome do Senhor Jesus, amarra todo o poder, ó Deus, lacra agora, Pai, toda tentativa, Deus, do diabo, de demônios, de espíritos familiares, malignos tentar contra teus filhos. Senhor, por outro lado, aviva a alma dos teus filhos, aviva teus servos, aviva em nome de Jesus, para que eles possam abrir os olhos do entendimento e ver a tua mão poderosa sobre eles, Pai. Fala com eles na madrugada, fala com eles, ó Deus, na igreja, fala com eles no metrô, no BRT, no trabalho, fala com eles em todos os lugares, fala com eles em casa, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, assim te agradecemos. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até uma próxima semana, na quinta-feira, em nome de Jesus. E eu estarei dando aula também de escatologia. Vou anunciar no Facebook o dia da escatologia, tá bom, queridos? Só for definir. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Amém.